Senhores deputados e deputadas, o Brasil é um país sui generis. Essa semana eu me inscrevi para falar e ia começar, como vou começar, com uma entrevista dada pelo deputado Lula Moraes ao programa da Verdes Mares, acerca do fator previdenciário. Não que esse seja o tema que eu vá desenvolver, mas para mostrar como este Brasil é sui generis. E o deputado Lula, como o partido dele, e o meu, e aí eu estive com o deputado André Figueiredo, que é o líder da bancada, nós somos a favor da derrubada desse fator previdenciário. Porque o que é que o deputado Lula comentou lá no programa noticioso? Que a pessoa tem enormes prejuízos quando se aposenta por conta de um fator previdenciário que termina por subtrair direitos do aposentado. Ou seja, no Brasil, se criam regras para prejudicar direitos adquiridos. Por exemplo, o cidadão se aposenta com a contribuição em cima de 10 salários mínimos. No momento da aposentadoria, ele pagando sobre 10 salários mínimos, ele já não recebe os 10 mínimos. Ele vai receber bem abaixo dos 6 mil e poucos reais, que é 4 mil e pouco. Ou seja, 10 mínimos seria 6.240 reais. Aí a legislação é feita no sentido de tirar do cidadão o direito que ele tinha de se aposentar, deputado Eli Aguiar, com os 6.240 reais. Já não ganha isso, ganha 4. Quando dos reajustes, com a reforma da Previdência, enquanto o salário mínimo aumenta 10%, 12%, o cidadão que tem uma pensão, uma aposentadoria ou uma pensão, ele já não tem o mesmo percentual em cima do seu valor de aposentadoria. E ele vai perdendo ao longo dos anos, perdendo, e quem contribuiu sob 10 mínimos, ele no final fica ganhando 2 mil, 3 mil reais, o que é um escárnio em cima do contribuinte. Vem depois a reforma da Previdência. Olha como o Brasil é sui generis. Reforma da Previdência. O cidadão aposentado passou a contribuir com o seu salário para uma previdência sem ter nenhum ganho posteriormente, ou seja, se aposentou, e aí passa a contribuir para uma previdência que não tem mais previdência. Ele não tem mais necessidade dessa previdência, ou seja, se criou uma legislação para lesar ainda mais o contribuinte, o cidadão brasileiro. Eu comecei isso para dizer como este país e como o parlamento e os parlamentos trabalham contra o cidadão e a cidadã. Nós somos o 5º maior país do mundo em território, nós somos o 5º maior país do mundo em população e somos a 6ª maior economia do mundo, deputado Roberto Mesquita. A 6ª maior, o 6º maior país em termos econômicos do mundo. E eu li uma reportagem para mostrar a quem nos ouve o quão nos deram um país mal herdado pelos nossos construtores. E essa reportagem que eu li há poucos dias na Folha de São Paulo mostrava, senhores deputados, que nesse imenso Brasil, rico, mas desigual, enquanto é assassinado, deputada Betty Rose, um europeu, um alemão, ou um italiano, ou um espanhol, deputado Roberto Mesquita, são assassinados na mesma hora 245 brasileiros. Olhe bem a que ponto nós chegamos. O homicídio que acontece na Alemanha, em termos proporcionais, naquele momento em que se mata um alemão, aqui no Brasil são assassinados 200, para ser mais preciso, 244 brasileiros.
Porque a nossa taxa de homicídio, ela é em torno, aqui, por exemplo, na região metropolitana, em torno de 30 para cada 100 mil habitantes. A da Alemanha é de 0,5 para cada 100 mil habitantes. 0,5. Ninguém pode falar que isso é pobreza, porque o país é rico. Obviamente que com as grandes desigualdades sociais. E esse é um dado a mais que eu falo para chegar no que eu vou centrar como tema principal do meu pronunciamento, que é a intenção que corre por uma camada expressiva de deputados federais que querem, através da PEC 37, que é o projeto de emenda à Constituição 37, para retirar da investigação criminal, penal, o Ministério Público. O Ministério Público. Vi agora, para correlacionar com o tema que quero levantar, vi agora no ranking de países mais corruptos e menos corruptos, que 3 países mais corruptos, Somália, Coreia do Norte e Afeganistão, são os 3 países mais corruptos dentre 176 países analisados. O Brasil é o 69º, quase o 70. Está na posição, porque o primeiro é Finlândia, Dinamarca, aí vem Noruega, aí vem outros países que eu apenas me detive em 3 primeiros. Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia. São os 3 países onde se percebe menos corrupção. E os que mais se pratica a corrupção, Somália, Coreia do Norte, portanto, sob o regime ditatorial, e Afeganistão. Esses 3 países, deputado Eli Aguiar, dois adotam o modelo que querem adotar no Brasil, que é a exclusão do Ministério Público na investigação criminal. Veja bem, desses 3 países mais corruptos, 2 adotam o modelo de apenas a polícia fazer a investigação, a polícia civil. Uma parte, deputado. Então, essa emenda à Constituição brasileira, que é a PEC 37, anda na contramão da história e anda a favor da mão da corrupção. Deputado Eli, se tem uma categoria que eu tenho prestigiado, tanto nas votações, nas manifestações, na solidariedade, quando aqui precisam de nós, é a nossa Polícia Civil. Eu tenho prestigiado até como obrigação. E tenho o maior respeito pela Polícia Civil, como tenho e temos todos nós, com a Polícia Federal, pela desenvoltura que tem tido ao longo dos anos do governo Lula, que, a bem da verdade, tanto o governo Lula como a presidenta Dilma, tem dado ampla liberdade para que ela possa agir, obviamente em conjunto com o Ministério Público, fazendo boas e grandes investigações e fazendo bons combates à corrupção. Quando é agora, nós nos surpreendemos com a aprovação nas comissões da PEC 37, que quer retirar a participação do Ministério Público nas investigações criminais, no processo penal. O que é andar na contramão da história e andar na mão de patrocinar a corrupção. Porque, deputado Eli, com todo respeito à polícia, que é órgão, como o Ministério Público também é órgão, não é poder, é órgão da República, não é poder da República, nós não podemos comparar a independência de um e de outro. São incomparáveis as independências dos dois. A polícia, ela é órgão
diretamente ligado ao Poder Executivo e que muitas vezes se submete a constrangimentos antidemocráticos e antirrepublicanos por conta do Poder Executivo. Que muitas vezes um policial, quando quer trabalhar corretamente, e se aquilo contraria o Poder Executivo, tanto o chefe do Executivo como os que fazem o governo, retaliam o policial civil que quer desempenhar bem as suas funções, porque ele não tem a independência que tem o Ministério Público, como, por exemplo, a inamovibilidade, que não são removíveis a bel prazer de quem quer que seja. Um promotor, por exemplo, que está hoje na cidade de Limoeiro, na cidade de Lavra da Mangabeira, só sai de lá se quiser. Mesmo tendo promoções, o promotor de justiça só sai daquele local onde ele trabalha se quiser, ninguém o retira. Mesmo sob promoção, ele pode declinar da promoção. Então, eu queria aqui manifestar o meu repúdio, eu vou fazer um requerimento, e espero que os deputados todos aprovem, o meu repúdio à posição de alguns parlamentares e ao autor da emenda, que querem retirar a participação do Ministério Público nessas investigações e deixar exclusivamente para a Polícia Civil. Porque isso é um processo, um retrocesso à República Brasileira. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E todos os parlamentos devam se unir neste sentido. Eu vou apresentar um requerimento para que a bancada federal do Ceará se posicione contrária a esta posição de aprovação desta PEC 37. Porque é inaceitável que o Brasil, onde o mundo todo adota o modelo que nós adotamos, e o Brasil queira adotar o modelo da Somália, o modelo do Afeganistão, o modelo da Coreia do Norte. É inaceitável, porque a falta de independência legal, que está dentro do ordenamento jurídico, constitucional da polícia, termina por não dar condição do órgão, por melhor que seja o investigador, o policial, por melhor que seja, não dar a ele o status quo, a devida proteção de se insurgir contra os que têm poder dentro da República, onde ele esteja na direção correta da investigação, que incomode a essa a que Vossa Excelência se referiu. Portanto, a exclusão do Ministério Público nestes processos é um retrocesso inaceitável, e o que é pior, a coisa está andando caladinha, e de repente é aprovada pelo Pleno do Congresso Nacional, e aí sim a sociedade brasileira será esbofeteada com esta emenda constitucional. Ou seja, eu quero aqui, aproveitando por falar em partidos, parabenizar o PPS Nacional, que já divulgou nota contra a PEC da impunidade. Ela está sendo conhecida como a PEC da impunidade. E já manifestei ao deputado André Figueiredo, que é simpática a esta mesma matéria, como eu estou me posicionando, contrário à matéria, que o PDT também adote a mesma posição fechada, contrária a esta PEC da impunidade. E conclamar todos os partidos políticos que se posicionem contra esta atrocidade que se quer cometer contra a República e o povo brasileiro. Obrigado, presidente.